o dever da alegria. Isso pode parecer estranho, porque a alegria seria um dever. Bem, ela é um privilégio e é uma bênção. Mas acredito que isto é um dever do ponto de vista do nosso testemunho para o mundo. Sabe, se ficarmos tristes, magoados e desanimados e para baixo o tempo todo, isto não vai dizer muito sobre o que ter um relacionamento com Jesus faz por você. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, então nós precisamos viver vidas que são testemunhas para as pessoas que estão perdidas. Se você fica alegre perto das pessoas, fica calmo quando deveria ficar perturbado. E se você fica alegre, e a alegria pode ser qualquer coisa, desde uma extrema alegria até um calmo deleite. Quando eu falo sobre estar alegre, não significa que você precisa ser para cima o tempo todo, rindo, mostrando os dentes. Pode ser qualquer coisa, desde uma extrema alegria a apenas uma pacífica e prazerosa calma. Provérbios 15, verso 13. Um coração feliz deixa o semblante alegre, mas pela tristeza do coração o espírito é quebrado. A alegria te deixa forte, um coração partido, deprimido, te desencoraja e te deixa fraco. Mas não é assim que Deus quer que nós vivamos. Salmo 5, verso 11. Mas que todos os que se refugiam e depositam sua confiança em ti se alegrem. Que cantem e gritem de alegria, porque você faz cobertura sobre eles e os defende. E que aqueles que também amam o teu nome sejam alegres em ti e tenham um espírito elevado. Eu não sei, eu acho que nós deveríamos ser pessoas felizes. O que podemos fazer é começar a praticar sorrir constantemente. Muitas pessoas hoje elas têm uma carranca na cara e elas são muito profundas sobre tudo e, sabe, tudo o que elas querem falar sobre todos os problemas do mundo. E sim, há problemas no mundo de hoje, mas deixe-me te dizer, Deus ainda está no trono. E Jesus está vivo e muito bem. E nele sempre temos esperança. Podemos sempre esperar que todas as coisas cooperem para o nosso bem, se confiarmos nele e o amarmos. Salmos 32, 11 diz, alegrem-se no Senhor e regozijem-se. Sem se comprometerem, vocês justos que estão de pé e corretos diante dele, gritem de alegria, todos que são retos de coração. Eu disse que Deus quer que você seja feliz, mas você tem que assumir a responsabilidade de ser feliz. E a maneira de fazer isso é parando de se preocupar com tudo o tempo todo e de ficar ansioso e nervoso com uma agenda ocupada e lotada que te deixa estressado o tempo todo. Você tem que deixar espaço para um pouco de alegria em sua vida. João 10, no verso 10, diz, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês possam ter e desfrutar sua vida e que a tenha abundância ao máximo até que ela transborde. Acho que quando você analisa isto, o resultado final é que todo mundo só quer ser feliz. Nós queremos ser felizes. Agora, sabe, se você deixou o pecado entrar na sua vida e você está permitindo permanecer e não trata isso vai bloquear sua alegria. Davi, ele foi um grande homem. Ele era um homem segundo o coração de Deus e ele cometeu um pecado realmente terrível. Ele cometeu adultério com Batseba e mandou matar seu marido Urias porque ela engravidou. E ele não queria que o marido dela descobrisse. Mas ainda pior do que o que ele fez foi o fato de que ele tentou ignorar o pecado por mais de 1 ano, sem nunca se arrepender. Mas ouça o que diz o Salmo 32, 3, diz, enquanto eu me calei, meus ossos se desgastaram pelos meus constantes gemidos o dia todo. Uau! Devemos nos arrepender e ser perdoados por qualquer pecado. Deus nos ama, sabe que nós temos fraquezas. O Espírito Santo está em nós para nos convencer do pecado e tratar conosco. Ele não nos condena, mas ele nos convence, ele nos diz em quais áreas nós estamos agindo errado, e tudo o que precisamos fazer é admitir isso, nos arrepender, o que não significa apenas lamentar, significa estar disposto a se virar e ir em uma nova direção. Significa abandonar o seu pecado
e caminhar em direção a Deus e sua vontade. E se você esconder o pecado, isso roubará sua alegria. Mas se você trouxer todas as coisas à tona, a verdade vai te libertar e a sua alegria, então, vai voltar. Davi fez uma poderosa oração quando ele orou por perdão. Eu acho que está no Salmo 51. E vale a pena você dar uma olhada lá, sabe? Filipenses 4:4 está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente eu digo, alegrai-vos. Bem, isso pode não parecer muito, a menos que você saiba onde Paulo estava quando escreveu isso. Ele estava na prisão, e posso te dizer, a prisão onde ele estava não era como as prisões que nós temos hoje em dia. Na verdade, eu tive o grande privilégio de entrar na mesma cela onde Paulo estava quando escreveu esta escritura. Eu posso te dizer, aquilo era do tamanho de um banheiro muito pequenino. E tinha paredes de concreto e um chão de terra, e uma janela mais ou menos desse tamanho assim, com barras nelas. Sem aquecedor, sem ar-condicionado. Aquele era um lugar terrível. Na verdade, os historiadores nos dizem que o sistema de esgoto da cidade passava dentro daquela prisão, e com certeza o cheiro era muito ruim. Ele não dizia nada do que estava acontecendo, em sua cela ou ao redor. Mas então ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente eu vos digo, alegrai-vos. E sabe por quê? A alegria te dá força. A tristeza drena a sua força, mas a alegria realmente ela te dá força. O diabo quer que você fique fraco. Quando o inimigo vem contra você, ele não está tentando roubar suas coisas, está tentando roubar sua alegria. A questão da tristeza, sabe, em Neemias 8:10, eles haviam reconstruído o muro em torno da cidade, e aquilo era uma coisa ótima para se alegrar. E como parte disso, o povo se levantava e a palavra de Deus era lida para eles praticamente o dia inteiro. E as pessoas começaram a chorar, porque quando elas ouviram a palavra, foram convencidas do pecado em suas vidas. Bem, veja, eu me lembro de quando eu comecei a ir à igreja e a ouvir as pregações, sabe, muito boas e que eu consegui entender. Eu nunca houve nenhuma mensagem que eu vi que eu não precisasse dela. Mas eu não entendi essa questão da diferença entre a convicção e a condenação. E então, eu saía de lá me sentindo pior do que quando entrei, sabe? Porque eu sentia que cada mensagem me mostrava outra coisa que havia de errado comigo. Eu não sabia como me alegrar com isso, mas veja, hoje já aprendi que quando o Espírito Santo me convence do pecado, uau, eu gosto e eu agradeço a Ele por isso, porque não posso fazer nada sobre algo do qual não estou ciente. A verdade vai te libertar se você permanecer na palavra. Disse Jesus, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. João 31:32, se vocês forem verdadeiramente meus discípulos, e se permanecerem na minha palavra, conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Enfrentar a verdade sobre nós mesmos é uma das coisas mais ousadas, corajosas e bravas que podemos fazer. Sim, eu quero dizer que eu tenho esse problema na minha vida e eu admito, eu me desculpo, eu me arrependo e Deus, eu preciso da sua ajuda, eu quero mudar, mas eu não vou conseguir mudar se você não ajudar-me. Preciso que você me ajude. Então, Neemias, quando o povo começou a chorar, quando ouviram a palavra, ele disse: não se sintam mal, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, nós podemos nos arrepender de algumas coisas durante um tempo, nós lamentamos por várias coisas durante um tempo, mas a Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Naturalmente, quando você perde um ente querido, ou você perde um emprego, ou o dinheiro pelo qual trabalhou duro e economizou, a perda nos entristece há um tempo determinado para o luto, mas nós temos que ter cuidado para não permitir que o espírito de dor se ligue a nós. Nós conhecemos pessoas que talvez perderam a aposentadoria, o emprego e 20 anos depois ainda estão amarguradas. Isso não vai ajudá-las a recuperar o que elas perderam. Mas se elas fizerem as coisas do jeito de Deus, Ele pode não apenas restituir o que perderam, mas dar muito mais a elas.
Se você está aqui na Terra, há uma razão para você estar aqui. Nunca deixe o diabo convencê-lo de que você não tem nenhum propósito, de que você é inútil. Você tem um propósito, você só precisa descobrir qual é. E você pode dizer, bem, eu estou tentando, mas eu não sei o que Deus quer que eu faça. Sabe, uma das coisas que eu sugiro, se você realmente não sabe o que Deus quer que você faça, apenas comece a tentar fazer coisas e você descobrirá muito rápido o que funciona para você, onde se encaixa e onde não se encaixa. Sabe, eu queria tanto servir a Deus. Quando eu comecei a ser mais séria no meu relacionamento com Deus e Ele tocou minha vida, eu queria tanto servi-lo, mas eu não sabia especificamente o que eu deveria fazer. E então, sabe, onde tivesse uma oportunidade, eu estava lá. Eu evangelizei, eu trabalhei no berçário, eu limpei a casa do pastor, fiz todo tipo de coisas que não eram o chamado da minha vida. E, eventualmente, eu descobri onde me encaixava exatamente. Deixe-me ler isso de novo. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Bem sabe, a alegria vem. Nós temos que aceitá-la e continuar nela. Bem, há muito para se lamentar. Os nossos pecados, os pecados de outras pessoas e os erros que cometem, necessidades pessoais. E você pode ter tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Sabe, podemos ter não só um problema, mas 5, 6 ou todos de uma vez. Mas ouça isso. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam. Agora, é claro, essas eram coisas importantes para eles. Hoje não estamos preocupados com campos de oliveira e coisas assim, mas você entendeu o meu ponto. Ainda que não haja ovelhas no aprisco e nenhum gado nos currais, eu ainda vou me alegrar no Senhor. E eu me regozijarei em Deus, o meu Salvador. Sabe, quando nada mais estiver dando certo em sua vida, você pode se alegrar por ter nascido de novo. Você pode se alegrar porque você já sabe onde vai passar a eternidade. Tem sempre um motivo para você ser feliz. Tem sempre um motivo para você ser grato. E a gratidão sempre se transforma em alegria. Quando as pessoas nos perseguem, isto nos deixa tristes. Mateus 5, do 9 ao 16, diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu sei que quando Deus me chamou para o ministério, muitas pessoas vieram contra mim, viraram as costas para mim. Me disseram que eu era louca, que eu não tinha formação certa, nem a personalidade certa, e que eu era mulher. Havia tantas coisas erradas comigo de repente, porque eu havia dito que Deus queria usar-me. Eu estava disposta a dar um passo de fé e descobrir. E foi difícil para mim. Eu posso te dizer que realmente não me alegrava ser perseguida. Mas eu olho para trás agora e eu posso ver o que esta escritura está tentando nos dizer. Jesus foi perseguido. E se compartilharmos de seus sofrimentos, isso é um motivo para se alegrar. Bem-aventurados são aqueles, vocês são bem-aventurados quando te insultam e te perseguem e falsamente dizem todo tipo de coisas más contra vocês por minha causa. Regozijem-se, alegrem-se, porque grande será a sua recompensa no céu. Eu disse no início que a alegria é um dever. Eu não quero que isso pareça como algo legalista, mas acho que é um dever nosso, porque, como eu disse anteriormente, fomos chamados para ser testemunhas para o resto do mundo. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer cristão que está aqui nesta terra, se Deus não tivesse um propósito para nós depois que nascemos, de novo, Ele teria nos levado para o céu. Mas nós temos um propósito e, sabe, você pode ser o único Jesus que alguém vai ver. Não estou dizendo que você é Jesus, mas eu estou falando que se você não deixar fluir de você e brilhar através de você, as pessoas querem ver Jesus, elas querem crer que Deus é real. Mas elas precisam nos ver sendo estáveis e calmos e felizes e pacientes e gentis e nos doando. O fruto do Espírito, ele é tão importante e todos temos ele dentro de nós, mas ele vem em forma de semente. E para qualquer semente crescer,
Você precisa regar e cuidar dela. Deixe essa semente da paciência que está em você crescer e ser uma enorme árvore gigante que todo mundo consiga ver. Que as sementes da alegria que estão em você sejam mostradas ao longo da sua vida. A Bíblia diz que passamos por provas de fogo. Ops, eu prefiro não falar disso. 1 Pedro 4:12-3 diz: Amados, não vos surpreendam com fogo ardente que vos sobrevém para vos provar. Uau! A Bíblia Amplificada diz para testar sua qualidade. Como se algo estranho e incomum estivesse acontecendo com vocês. É como quando você tiver provas na vida, não se surpreenda, não pense, bem, por que isso está acontecendo comigo? Bem, aconteceu com Jesus. E o servo não está acima de seu mestre. Mas alegrem-se por quanto vocês são participantes dos sofrimentos de Cristo. Agora, há muitas coisas que ele sofreu por nós que nós nunca teremos que sofrer. Nós não temos que pagar pelos nossos pecados, ele já pagou. Ele comprou nossa entrada lá no céu. Ele levou a punição por nossos pecados sobre si mesmo. Há muitas coisas que nunca teremos que passar porque ele passou, mas há outras coisas que nós teremos que lidar na vida, sabe? Porque se você está no mundo, as coisas vão acontecer. Quero dizer, o tempo todo. Eu acho que nós podemos reconhecer que quanto mais nós vivemos nesta terra, na minha vida, eu mal consigo acreditar como as coisas mudaram, sabe? Veja, quando eu era adolescente, o mundo era um lugar bem melhor. E o mundo está ficando muito difícil hoje. Isto significa que nós temos que apertar o cinto da verdade, manter a palavra de Deus como nunca antes, sabendo quem somos em Cristo, permanecendo firmes nele, e não permitir que essas provações e testes de fogo nos vençam. Passe no teste. Seja forte no Senhor, fique calmo e seja alegre. Você sabia que isso deixa o diabo muito bravo quando ele está tentando te deixar chateado e você permanece feliz? Hebreus 12:2 diz: fixemos nossos olhos em Jesus. Bem, um dos nossos problemas é que quando temos um problema, nós olhamos para o problema, sabe? Sabe, quando você tem problema, você fica querendo falar com alguém. Então falamos sobre isso, falamos sobre isso, falamos sobre isso, falamos sobre isso, e pensamos nisso, e pensamos nisso, e pensamos. E quanto mais fazemos isso, mais chateados ficamos e menos alegria nós temos. Podemos ficar temporariamente tristes, mas podemos ser constantemente alegres. Não estou dizendo que você nunca vai se chatear com nada ou que nunca vai ter um dia difícil. Eu não estou sugerindo que você saia por aí rindo sem controle o tempo todo, sabe? Mas eu estou sugerindo que enquanto você tiver esperança em Cristo, você pode ter alegria em sua vida. Sim, existem muitas coisas terríveis acontecendo no mundo hoje. Eu não sei como elas vão acabar, mas eu conheço quem sabe e eu sei que nós, como crentes, estamos seguros em suas mãos. Deus vai cuidar de você. Alguém precisa ouvir isso desesperadamente. Deus, Ele vai cuidar de você. Ele prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. A Bíblia nos ensina a sermos alegres por muitas coisas. Vou sugerir algumas. Que tal? Eu sou muito grata pelo que eu sei, sabe? Por todos esses anos que eu estudei a palavra de Deus. E pelo que eu sei, eu ainda tenho muito a aprender, mas pelo que eu sei sobre Deus e o seu caráter. E isso me permite reconhecer bem, isso não é de Deus, porque não é assim que Deus se comporta, ou sim, isso é de Deus, porque esse é o seu caráter. Eu me alegro pela minha salvação, eu sou muito feliz por ter nascido de novo, por ter a garantia de saber que quando a minha vida aqui nesta terra acabar, eu vou passar a eternidade com Deus num lugar onde não há lágrimas, nem choro, nem dor, nem tristeza, e ninguém vai odiar ninguém, todo mundo vai ser feliz e se amar, e eu estou ansiosa por isso, mas nós precisamos nos alegrar com estas coisas e pensar nessas coisas mais do que pensamos nos nossos problemas. Em Lucas 10:20, Jesus disse aos discípulos: não se alegrem
Porque os demônios se submetem a vocês, mas se regozijem porque seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Alegre-se com o amor interminável e incondicional de Deus por você. Se alegre porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Não é maravilhoso todos os dias? Deus te dá misericórdia pelos erros cometidos ontem. Se alegrem porque seus pecados são continuamente lavados no sangue de Jesus. Porque você é uma nova criatura em Cristo. Porque você foi feito a justiça de Deus em Cristo. Tem tantas coisas maravilhosas para a gente poder se alegrar. E nós precisamos começar a fazer isso. Não haverá nenhuma tristeza no céu. Apocalipse 21:4, ele vai enxugar cada lágrima dos nossos olhos. E não haverá mais morte, ou luto, ou choro, ou dor, porque a velha ordem das coisas, ela já passou. E é para lá que vamos. Podemos nos alegrar agora, porque sabemos qual é o nosso futuro, nós já lemos o fim do livro. Deus te abençoe. Obrigada por esse tempo comigo.